Olá, vamos lá, Bispada. Começar um podcast Maravilha, em nome bom de demais, Jesus. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, com certeza. agradecer tudo que Ele tem feito e um projeto dele que Ele colocou no meu coração e possa ser realmente um projeto para alcançar as pessoas, realmente mostrar às pessoas o que Deus é, através Amém, da isso aí. palavra dele, através das experiências, Glória a Deus em por nome de isso. Jesus. E obrigado você, primeiramente. Para mim é um prazer muito grande, Cacá, estar aqui com você nesse projeto tão lindo, um podcast que vai falar da palavra de Deus, de contextos, de Amém. tudo que envolve a vida de um cristão. E para mim é uma alegria muito, Amém. muito grande de estar aqui, de ser o primeiro, é uma honra para mim, Amém. muito grande mesmo. E na expectativa aí de poder Vamos lá. responder as suas perguntas. Ah. E como eu sempre brinco, né, de preferência que eu saiba responder, mas é muito bom poder, né, estar participando e edificar essa galera aí de alguma forma. Amém. A intenção é essa, é realmente edificar pessoas que ainda não conheçam Deus, que realmente possam estar conhecendo, e pessoas que conhecem Deus, mas ainda não viveram aquele avivamento ou aquele primeiro amor. Realmente em busca disso, né? Sim, legal. De avivar as pessoas, avivar cada vez mais a gente, né? E através de cada conversa ser edificado por isso, né? Isso é muito bom. Então, é isso. Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, vamos começar do início. A primeira pergunta é: como surgiu o ministério? Como você teve essa vontade de ser pastor? Sempre foi essa vontade de ser pastor? Ou essa vontade veio ao decorrer da caminhada com Deus? Como que foi isso tudo assim, bicho? Cacá, eu sempre fui um menino educado na palavra. Meus pais me educaram. Eu costumo dizer que os meus pais me ensinaram a amar a Jesus Cristo da forma deles, do entendimento, da revelação que eles tinham. Então, a minha família tem uma base cristã e os meus pais, na forma deles, me ensinaram literalmente a amar Jesus Cristo. E eu sempre tive muita sede de Deus. Eu me envolvi em muitas coisas. Eu fui criado na igreja católica, junto com meus pais, e minha sede era tão grande que tudo que tinha na igreja eu estava envolvido de alguma forma. E eu também participei ali da renovação carismática, e eu senti a presença de Deus naquele local, por causa que era Legal. uma busca muito sincera, né? E Deus estava ali falando comigo, com certeza. Foram momentos muito edificantes. E eu via, naquela época que eu ainda treinava voleibol, eu achava que eu ia ser um jogador de voleibol, e eu já começava a negociar as quadras pela Bíblia, pela busca com Deus. Legal. Então, isso foi desde cedo, desde muito jovens. Isso aí eu tinha por volta de uns 12, 13, 14 anos. Com 14 anos eu recebi a primeira palavra, que eu seria um líder, um pastor, e eu nem tinha me entregado totalmente para o Senhor ainda. Isso só aconteceu depois aos 19 anos. Então, sempre teve essa busca, eu sempre tive uma busca bem latente pela presença de Deus. Porque eu fui edificado assim, eu tive sempre esse entendimento da palavra, não um conhecimento da palavra, mas que Deus em primeiro lugar acima de tudo. Então, os meus pais me ensinaram muito isso. Graças a Deus, Amém. graças a Deus. E eu sempre me dediquei muito. Desde quando me converti com os 19 anos, na faculdade, pregava a palavra na faculdade. Eu nunca tive assim, eu quero ser pastor. Eu tinha uma palavra que em um momento da minha vida, nos 14 anos, meu irmão que pregou a palavra para mim, ele estava dando um contexto com um amigo nosso aqui em Vassouras, e de repente uma mulher, que era uma profetisa, uma mulher de Deus, eu estava no local também, e falou que eu seria um grande líder, um líder de multidões, Amém. que eu ia trazer pessoas para Jesus Cristo. Aleluia. E de repente, dos 14 aos 19, eu esqueci dessa palavra.
E quando eu me converti, que eu entreguei mesmo a minha vida para Jesus Cristo, Deus me lembrou dessa palavra e eu comecei a regar essa palavra, não com aquela forma doentia, não que quero ser pastor, pelo contrário, a ótica que eu tinha na minha vida era ser cirurgião dentista, como fui, como meu pai, como meu irmão, como a minha esposa, e então eu deixei fluir, mas assim, eu nunca consegui e nem tive a pretensão de me desvencilhar do ministério, da faculdade ou de quem eu sou, porque eu acho que tem uma visão tão errada do que o pessoal fala, não, porque no secular eu sou isso e no ministério eu sou aquilo. Eu não entendo muito bem assim. Eu acho que eu sou uma pessoa só e eu toco vários lugares diferentes. Sim. E eu nunca deixei, de forma alguma, tocar o ministério. Então, mergulhei de cabeça e com 25 anos eu fui ordenado, eu e minha esposa, Fabiana, fomos ordenados a pastores. Amém. Isso é muito bonito, né? É muito bonito ver. Eis aqui duas pessoas completamente diferentes, né? Você foi criado desde sempre na palavra. E eu não fui criado desde sempre na palavra, pois minha família realmente é uma família de muito diversificação de religião, né? Sim. Espírita, cristianismo, católico, sim, evangélico. Sim. Então, realmente são encontros difíceis, mas que o propósito, graças a Deus, foi o mesmo. Os desígnios de Deus são maravilhosos, né? Exatamente. Porque eu também, igual você, a gente já conversou sobre isso, né? Que eu também comecei na Igreja Católica, comecei a fazer de tudo dentro da Igreja Católica. Eu comecei a tomar conta do dízimo domingo, comecei a ler a primeira e segunda leitura que tinha na missa. Sim, buscando a Deus, né? Buscando a Deus. Legal. Então, realmente, quando a gente tem essa busca e a gente vê que Deus está buscando a gente acaba indo pro caminho que Ele quer. E realmente foi quando eu conheci o Projeto Vida, conhecia o Senhor, que realmente tirou um pouco dos espinhos, dos carrapatos. Faz parte. Faz parte. Mas que, graças a Deus, hoje nós estamos aí com esse projeto lindo, essa coisa maravilhosa aí que Deus ainda vai fazer muito ainda. Com certeza, Deus tem muito para fazer ainda. Muito, muito. Mas vamos lá. Vamos lá. E queria falar muito um pouco sobre essa motivação que você tem hoje. O que te move hoje mais no ministério? O que você fazia antigamente que você acha que hoje realmente tem que ser de uma forma diferente essa apresentação da palavra? Ou o que te motivou no passado e o que te motiva hoje? A motivação principal, Cacá, é ganhar vidas para Jesus. A minha motivação é levar as pessoas a ter um relacionamento transparente com o Senhor. Honesto, sincero, sem peso, sem carga de religião, de religiosidade ou alguma coisa assim. Então, você falou assim, o que motivava e o que motiva hoje? A motivação, ela permanece sempre a mesma. É claro que a gente tem várias motivações, mas a principal é ganhar almas para Jesus. O mundo, ele jaz no maligno. Se nós formos entrar aqui em vias de discussão de como está o mundo, a gente não para hoje. Exatamente. E a gente sabe que a coisa não está legal. E nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que a pessoa vai ser liberta por dentro. E quem pode nos libertar por dentro, nós cremos que é o Senhor Jesus Cristo. O que difere do passado para os dias de hoje, talvez seja os níveis de maturidade. Contextos que vivíamos e que vão nos ensinando, né, o conduzir da igreja, nos ensinando a lidar com o povo, as experiências de um aconselhamento no passado e hoje as coisas mudam, mas a essência é o mesmo, a motivação é a mesma, ganhar almas para Jesus Cristo, fazer com que as pessoas vejam que viver com Deus é muito além do que uma religião, muito além do que uma simples leitura, Amém. Mas uma vida de coração aberto com o Pai. Amém. Hoje é muito legal você falar isso, né?
e até uma coisa que eu vou falar com você agora, é relacionado a gente, quando a gente chega a um certo ponto com Deus, vamos dizer, igual você, hoje você conquistou o que Deus te deu como palavra de ser um pastor, um bispo, hoje Sim, você tem isso conquistado já. A importância de não se estagnar nesse ponto, eu acho muito legal. Tipo assim, ver a sua vontade, sabe? Seus ensinamentos com a gente e tal. É a questão de, mesmo depois que a gente conquista uma coisa com Deus, Deus sempre tem algo a mais. Eu acho isso muito legal. Hoje eu estava em uma oração aqui antes de começar comigo mesmo, e eu e Deus, e realmente Deus me levou a esse ponto, aonde eu realmente orei por um momento que eu falei, Deus, que cada vez mais eu queira mais de ti, sim. porque eu acho isso muito importante, sabe? Um momento onde a gente realmente, a gente vai conquistar coisas com Deus. Só que eu declarei hoje ao Senhor que eu não queria ser só uma pessoa que eu vou conquistar uma coisa e vou estagnar naquele De momento, forma alguma. porque eu sei que ele tem mais sempre algo novo pra gente. Então eu acho a importância de você compartilhar isso. O que que você tem feito sobre realmente nunca estagnar, realmente sempre se renovar em Deus. Eu acho isso muito importante, sabe? Porque igual a gente falou no início, a questão de pessoas que já conheceram Jesus, já tiveram milagres com Jesus, mas hoje realmente só vão a um culto, só Entendo. vão a para, entendeu? Só para completar e falar que está indo ao culto, não realmente para prestar um culto. Então hoje eu vejo a sua entrega, hoje eu vejo a gente na igreja, a gente em momentos que a gente tem, realmente de sempre incentivando a gente a nunca parar, a sempre Mova-se. querer isso, mova-se, a sempre Isso querer aí. mais de Deus. Então, o que que você deixa disso pra gente hoje? A motivação para ir sempre além. Você falou aí sobre ser um pastor, ser um bispo. Eu sou um bispo do ministério, pastor de uma igreja local. Eu, eu toco muitas pessoas, graças a Deus. Eu Amém. tenho um relacionamento com os meus pastores, apóstolo Joel e Silvia, maravilhoso. Me sinto um filho, me sinto não, realmente eu sou um filho, por causa de um relacionamento desenvolvido, aplicado, um relacionamento também de transparência com eles. E hoje o reflexo dentro do ministério, se eu posso dizer, né, bem local, Ministério Projeto Vida, hoje eu sou um pastor, eu sou um bispo, mas não por isso, não por ser um pastor ou um bispo, eu vou me permitir com que um título na frente do meu nome Isso. me trave. Ah, já cheguei num patamar, É isso como aí. se assim, como se eu quisesse construir uma carreira profissional e eu cheguei num determinado patamar que eu acho que é o ideal e para mim tá bom. Não, eu estou satisfeito, mas eu sei que Deus tem mais para mim. Amém. E não para mim apenas de uma realização pessoal, porque eu acho que a realização pessoal ela sempre vem como um reflexo de um trabalho bem feito, Sim. em qualquer área que você atuar. Na sua profissão, no seu casamento, no seu ministério e assim aonde nós atuarmos. Quando o dinheiro ele é o centro da situação, aí você trabalhar por dinheiro é muito ruim. Uhum. Eu acho ruim, meu ponto de vista é esse. Mas quando você faz bem, excelentemente, tudo que você faz, o dinheiro, o bom relacionamento, as amizades, por que não até mesmo os títulos, eles chegam Chegam. até você. Então, a continuidade, o não parar, saber que existe algo superior. Eu cheguei, eu sou líder de uma igreja, eu sou supervisor de mais de 10, quase 20 igrejas, eu já fui em tantos países, para mim tá bom. Não, isso tudo não pode deixar isso encher o nosso coração, porque isso passa. Nós não precisamos entender que nós somos mais do que personagens. Nós não somos personagens. Por exemplo, até um pouco tempo atrás, eu achava, quem é o Fabiano? Ah, é um cirurgião dentista. Hoje não Uhum. sou mais. Quem é o Amém. Fabiano? É um professor. Também não sou mais.
Então nós precisamos, acima de tudo, Cacá, saber quem nós somos em Deus. Amém. Saber que Deus tem um projeto, um propósito para a vida de cada um. Então você falou aí sobre nunca estagnar. Graças a Deus, Cacá, Deus não nos mostra tudo de uma vez só. Uhum. Deus permite com que a gente vá crescendo Amém. gradualmente. Uhum. Até mesmo que se ele for mostrar tudo de uma vez só, quando a gente ouvir o plano, fala assim, olha, valeu, não vou querer não. Essa aí eu não vou, pula. É o momento que a gente vê o deserto. Exato. Também. E rapaz, ano que vem começa um deserto, você não vai querer. Não vai dar. Né? Então você vai Exatamente. crescendo em Deus, você passa por deserto, você atravessa o rio, você passa pelos pastos verdejantes. E assim a gente vai. Estagnar, a gente não pode estagnar nunca. A gente vai, entre aspas, estagnar quando a gente estiver na glória. Amém, amém. Isso é muito legal falar, né, cara? Porque hoje, igual ver aquele momento lá nos Estados Unidos que tá rolando, né, cara? Uau, Aquele sensacional. avivamento. Tá vendo hoje, ao Cara, vivo. Nossa, Deus. É uma coisa que pelo menos eu olho aquilo, meu coração queima. Meu coração queima de viver aquilo um dia. Com certeza. Então, Jovens desplugados, sem protocolo. exatamente. Uau, tremendo. Não é desorganizado. Não é desorganizado. É fluindo no fluindo, espírito. exatamente. Então é uma coisa que, tipo assim, a hora que eu vi aquilo, eu falei, mano, é tudo que eu sonho em viver, ter uma experiência dessa com Deus. Sim, sim. Porque a gente sempre querer mais de Deus não é ser, tipo, não, nunca tá bom. Não, eu acho que a questão não é essa. A questão é que Deus sempre tem uma coisa nova pra gente. Claro. Não é E somente... é conhecer mais de Deus. Exatamente, é conhecer mais, é criar mais intimidade. Exato. Não é somente achar que a gente tem que querer mais de Deus. Não, é realmente criar uma intimidade e entender o que ele tem mais a oferecer a cada dia pra gente. Exato, mas não como uma forma de benefício. Não, exatamente. Não de uma forma de eu ser o abençoado. Não. Para que eu possa conhecer mais dele, para que eu possa, sabe o que? Devolver mais para ele. Exatamente. Essa é a essência. Então, esse momento de adoração que tá tendo lá nos Estados Unidos, esse momento é sensacional. Que vontade de estar lá. Rapaz, jovens que se encontraram para fazer um culto e que se transformou num avivamento. Já estão há mais de 160 horas. Né? Eu vi um vídeo de uma mulher que era tipo aquela cadeira mesmo, que ela não tem movimento nenhum do corpo. Ela acha que só mexia os braços e o pescoço. Ela levantou e andou. Uau, que tremendo. Sabe? Então são coisas que a gente tem que entender que Deus é capaz de fazer. Claro. Só que ele depende realmente de corações quebrantados, de pessoas dispostas a ser usadas, mas não com um orgulho em si. Realmente em ser usada pelo que ele tem a oferecer. Realmente que ele trazer o que ele tem nos céus aqui na terra. Então, eu acho lindo, é um momento que realmente eu espero viver um dia, espero estar no centro de um avivamento um dia. Em nome de Jesus. E vamos trabalhar para isso. Que seja aqui, né? Amém. Aqui em muitos lugares. Amanhã tem um culto na praça, que em nome de Jesus vai ser céu na terra. Vamos embora. E é isso, sabe? Eu acho isso muito legal a gente falar sobre isso, da gente nunca deixar querer conhecer mais de Deus, para agradar mais Ele e adorar mais Ele cada vez de uma forma diferente. Claro. Cada vez de uma forma que Ele merece melhor. Então, acho muito importante a gente falar sobre sempre isso. Usar muito de excelência, né? Muito, isso aí. Para cada dia mais a gente está de excelência com o Senhor. Porque hoje Ele fez um milagre e adoramos de uma forma, mas amanhã Ele quer ser adorado de outra forma. Pode ser. Ele quer agir de uma outra forma conosco. Então, a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que buscar isso. Através da palavra, através com certeza, oração, da intimidade realmente com Deus. Vamos lá. Mudar um pouquinho de assunto. Mudei. Vamos lá. Vamos falar sobre uma experiência extraordinária que você já teve aí, sobrenatural com Deus. Que realmente pessoas vão falar assim, é mentira. Mas a experiência... Uma que eu não posso nunca esquecer foi quando verdadeiramente eu entreguei meu coração para ele. Eu estava dentro do meu quarto, eu era um jovem de 18 para 19 anos. Eu estava dentro do meu quarto, até contei isso outro dia na igreja, porque eu creio que o nosso testemunho ele é a chave
da transformação do avivamento na vida de uma pessoa. E eu estava dentro do meu quarto escutando um rock and roll muito top. Eu sempre gostei muito de rock and roll. E o meu irmão mais velho, Renato, ele, de uma forma muito sábia, ele trazia bandas evangélicas que falavam do amor de Cristo, bandas cristãs. Eu digo cristãs porque tem outras bandas também que não são estritamente evangélicas, mas que falam do amor do Senhor. Uhum. E no meio de uma canção, de uma música chamada Always There For You, de uma banda chamada Striper, eu escutei Jesus falar comigo. Amém. Que estava me convidando para que eu pudesse sentir realmente o verdadeiro amor dele no meu coração. Naquele momento ali, para mim, foi o sobrenatural de Deus, onde me entreguei verdadeiramente livre de dogma, de religião, enfim, acho que eu estava saindo ali de uma jaula onde eu mesmo me coloquei por princípios que eram errados contra a palavra de Deus. E ali, naquele momento, Deus me alcançou. Um dos maiores milagres, que eu acho que o maior milagre que existe é a conversão. Amém. É a conversão de alguém, um uma pessoa se intenso, render né? a Jesus de uma forma livre, honesta. Não de uma forma empedrada, enjaulada, encaixotada, mas de uma forma livre. De uma forma livre em Deus. Então, esse foi um dos momentos que eu vivi com Deus. Mas, assim, a gente já viveu bastante coisa, né? Eu já não sou mais um garoto. Eu tenho 47 anos e de convertido já vai quase 30. Não precisava falar. Não precisava falar. Mas eu posso até não falar, mas meus cabelos e as entradas aqui denunciam. Já nega. Então, tem jeito, né? Não dá para esconder. E então, a gente já viu durante o período que o pessoal do Randy Clark veio aqui em Volta Redonda, foram períodos de muito avivamento. Do ano 2000 para cá, onde nós tivemos um avivamento muito grande aqui em Volta Redonda, no nosso ministério, foi algo sensacional. Nós vimos coisas de Deus que realmente não dá nem para, assim, lembrar uma por uma, porque são muitas coisas. Mas assim, eu já tive, por exemplo, um momento onde uma moça veio pedir para que eu pudesse orar por ela, por cura, porque ela estava com muita dor no abdômen, isso lá em Volta Redonda também. E depois ela descobriu que ela estava cheia de cálculos na vesícula. E eu orei por ela, deu 2 semanas depois ela fez o mesmo exame e a vesícula dela estava limpinha. Ela foi curada, Deus tocou a vida dela. Aleluia. E aqui em Vassouras também, alguns milagres, né, de cura, algumas manifestações de orar por pessoas e as pessoas serem transformadas. Eu creio, Cacá, que a maior manifestação que tem é a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela transforma. A gente crê que no meio da ministração da palavra, até mesmo no meio do louvor, as pessoas são curadas, elas são transformadas. Então, experiências sobrenaturais são muito boas, com certeza, mas a prática do dia a dia com Jesus Cristo é a essência do Evangelho. E Jesus veio para nos ensinar isso. É a questão que é bom em certos momentos, né? Porque acho que quem vive de emoção não cria raiz. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, a gente até se fica, cara, que coisa maravilhosa. Sensacional, né? Com certeza. Mas se a gente for viver só disso, a gente não vive, porque não é todo momento Sim. que isso acontece. Então, se a gente sempre for só em busca disso, não realmente do conhecimento, da palavra, a gente acaba se desanimando. É verdade. A gente acaba desanimando, a gente acaba parando o que a gente realmente deveria continuar com Deus. Então, esses momentos são muito importantes, mas não são primordiais. Eles fazem parte de um contexto. Exatamente. Né? Realmente de acreditar, de entender a força do nome de Jesus num momento, num contexto. É claro. Mas não é só ir em busca disso. Nós temos que ir em busca da palavra, porque a base é a palavra.
A palavra de Exatamente. Deus é base para tudo isso que está acontecendo. Então não adianta eu buscar os fenômenos, mas eu não saber onde ele está embasado. É isso aí. Não é verdade? Então, realmente, por exemplo, nesse final de semana próximo agora, domingo até quarta-feira, lá em Volta Redonda, teremos noites de avivamento. É claro que a gente sabe que o Espírito Santo vai estar ali. Primeiro que a gente vai estar reunido no nome de Jesus Cristo. Exatamente. E Jesus vai tocar em pessoas ali. Amém. Com certeza, a palavra Amém. vai ser pregada. Nós temos algum problema e irmos até lá para buscar uma bênção, uma cura, uma vitória? Claro que não. Com certeza. As pessoas iam até Jesus Cristo para serem curadas, Lógico. para serem tocadas. Muitas nunca mais viram Jesus e outros tornaram seguidores. A escolha é nossa, né? E muitos nem repetiam sobre. Não questão de repetir, não repassavam o que Não Jesus testemunhavam, fez, não né? testemunhavam, exatamente. Sim. Só pegavam aquilo e iam embora. E realmente Deus está ali. Então, se você quer ir buscar, o direito é todo seu, é todo nosso, né? Claro. Então, a gente tem que ter entender que isso faz parte, mas não é tudo. Então, mas são coisas que fortificam. Vou te falar porque coisas que eu vivi. Fortificam coisas que você vive a palavra e quando você tem uma experiência através que Deus te usa em algum momento para ganhar uma vida, Isso é maravilhoso. para você fazer uma cura, isso te fortifica na Claro, palavra. com certeza. Então, eu acho muito importante a gente buscar, mas entender que é através da palavra que isso acontece. Exatamente. E uma coisa que a maturidade sempre. Como é que eu posso dizer? Que tendo maturidade, entendendo que é Deus que faz através de você. Exatamente. Não sou eu. Não. Não Nunca. sou eu. Porque eu não curo ninguém. Não. Deus pode até me dar um dom de cura. Lógico. Mas o dom é algo imerecido. Não sou eu que fiz por onde para receber. Nunca. Então ele me deu, mas é curado no nome de Jesus. A própria palavra fala sobre isso. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter essa maturidade de saber que é tudo para honra e glória do nome dele, nunca para o nosso. Amém. É isso aí. É muito importante a gente entender isso, que Sempre. de verdade a gente não é merecido de nada. Igual você cansa de falar, nós somos meros vacilões. É verdade. Paulo sempre foi um cara sensacional. Um homem um dos que mais escreveram na palavra de Deus, principalmente, obviamente, no Novo Testamento. E diz a palavra que ele tinha um espinho na carne. Eu entendo, Cacá, que eu não sou teólogo para estudar isso tão a fundo, mas na verdade ninguém sabe o que era esse espinho da carne, mas eu entendo que Deus permitiu algo acontecer com ele para que ele lembrasse que não era ele que fazia. Exatamente. E sim o Senhor através dele. Exatamente. É claro que a busca, a dedicação e a revelação que ele tinha era singular. Exatamente. Né? Mas eu creio que Deus permitia com que isso acontecesse. Exatamente. E Deus, cara, ele busca isso, né? Realmente, muitas das vezes eu pelo menos tem 2 anos e meio de conversão, só um pouco tempo. Mas muitas das vezes Deus me lembrou de quem eu sou. Sim. De ele agir e realmente me mostrar, não é você que faz. Não é você quem faz. Num outro dia eu tentar fazer a mesma coisa na força do meu braço e não conseguir. E não acontecer. Então ele fala assim, não é você quem faz. Quem faz sou eu. Então esses baques que a gente tem é muito importante. Igual como você falou do Paulo, realmente lembrar, ele faz essa parte. Porque a gente não é nada. A gente não consegue fazer. Com entendeu? certeza. Por nós mesmos, por nós, nada. Então, são coisas que realmente a gente tem que entregar na mão dele. E quando nós temos a maturidade de entender que podemos fazer no nome dele e isso acontece, existe uma realização interna. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me usou. Pô, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Bom demais. A primeira vida que eu consegui, que foi no retiro, né? Que eu orando por uma vida da pessoa, foi até o Patrick. Sim. Ele, cara, foi um momento sensacional. No retiro, a gente foi orando por ele. Não tava nem o Elson, não tinha feito nada. Sim. Tava só um momento de oração mesmo, pessoas que sentiam no coração de orar, a gente orando, e eu fui orar por ele, e cara,
falei a vida dele toda, o Espírito Santo me guiou. Eu falei, cara, que experiência, que tremendo, né? tremendo, cara. E foi quando ele aceitou Jesus. Cara, eu cheguei lá Uau. eu cheguei lá na frente. Elcio! Elcio! Ele quer aceitar Jesus! Ele quer aceitar Jesus, cara! Aí comecei, falei, Elcio, ora por ele, ora por ele. O Elcio, quem não sabe, é o líder dos jovens Dos jovens da nossa igreja. da nossa igreja. Isso. Falei, Elcio, ora por ele, ora Tremendo, por ele. né, cara? Porque você tava feliz, Falei, radiante, né? cara, falei, Deus, que coisa linda, Isso é bom cara. demais. Aí Não tem falei, preço. ora por ele, Elcio, ora por ele. Aí o Elcio tava em outra oração, aí eu já comecei a orar em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Isso é tremendo. Ser usado Cara, pelo Senhor é algo maravilhoso. São momentos incríveis, né, cara? Que a gente fortifica muito a nossa fé. Sim. Quando uma pessoa chega pra você e fala, pô, igual hoje, eu tô no Ministério de Louvor, a pessoa Sim. chega pra você e fala, a sua ministração mudou a forma de eu pensar. Eu falo, cara, que isso? Entendeu? Como que Deus age, sabe? Igual Deus usou uma mula, não vai usar a gente, né, cara? Então, eu acho Isso é forte, né? é muito forte, muito forte. Então, eu acho isso lindo, eu acho maravilhoso, igual a gente estava falando um pouco tempo atrás, que realmente é muito fortifica a nossa fé no que Deus é capaz de fazer, Claro. porque a gente vive o evangelho, então é lindo, mas a gente tem que cada vez buscar mais conhecimento. Então, eu acho isso maravilhoso. As experiências com Deus é um dos motivos que o podcast foi aberto realmente também, para as pessoas entender o motivo das experiências e não entender que só é viver das experiências, Claro. mas realmente as pessoas entender que através da experiência também a sua busca, a sua fé, ela cresce com Ela é Deus. fortalecida, Ela é com fortalecida, certeza. entendeu? Você vê que a aplicabilidade da fé palavra, funciona exatamente. da fé Da- por causa da palavra, palavra, baseado na exatamente. palavra, ela funciona, é claro, é o que a gente vive. Isso aí. Com Então, certeza. eu acho isso muito tremendo, muito tremendo. Porque diz na palavra que Jesus falava, né? Que vocês vão fazer coisas iguais e maiores do que eu. Maiores. Então, cara, se eu ouvir um negócio desse, você fala, mano, tá doido. Como é que é isso? Como é que é isso? Como que isso funciona? E quando a gente vive algo mínimo que seja parecido, é uma coisa muito tremenda. Então, que eu gosto até de deixar declarado nesse lugar que é possível viver experiências com Deus. Sem dúvida nenhuma. É possível você, através de uma oração, ter uma cura. É através de tempos com Deus, você ter uma intimidade com Ele. Então, Claro, é totalmente possível. é totalmente possível. Então, é isso que eu quero deixar claro para as pessoas. Igual, vou dar um testemunho hoje, que hoje foi tremendo. Hoje meu pai não foi trabalhar, fiquei no restaurante sozinho. Sim. E no final do dia, eu liguei a TV e coloquei um louvor. Uns louvores que eu tô escolhendo para amanhã, pra gente tá tocando, louvores de adoração. E Deus me deu uma imagem de uma pessoa da cozinha que trabalha, já estava fechado, de uma pessoa da cozinha, não me mostrou quem, que estava ouvindo o louvor, estava tocando, o coração dela estava acelerado, ela querendo um choro, ela querendo, Sim. de alguma forma, sendo tocada por Deus, mas ele não mostrou quem. E beleza, eu falei, Senhor, é contigo, realmente é contigo e vamos lá. Daqui a pouco eu olhei e tinha uma menina da cozinha em frente à TV, adorando ao Senhor, cantando, Uau. batendo no peito e furioso oceano. Vem aqui dentro de mim, ela batendo, eu falei, cara, que isso, é você. Eu fui e chamei ela pra conversar. Sim. Aí eu falei, aí ela veio e tal, aí a gente ficou conversando. E realmente eu entendi que as pessoas têm, no caso dela, têm um medo às vezes do evangelho. Tem um medo, às vezes, de entregar a vida que tem para
e achar que do nada vai mudar tudo porque aceitou Jesus ou porque entrou no caminho de Deus. Uhum. Só que eu fui explicando para ela que é um processo, que é tudo, que através da vida dela ela tem filhos, tem marido também que não é convertido. E foi uma conversa muito tremenda. Então, hoje, essa declaração da gente mostrando que é possível é realmente para mostrar para as pessoas que é possível fazer, que é possível viver o evangelho, que é possível viver o que Deus tem para gente, Claro, só que entender que somos pecadores, que realmente não somos merecedores, não somos nada perto do que ele é capaz de fazer. verdade. Então, O ela que, se questionava muito, eu não tô pronta. Eu falei, realmente, eu também não. e nunca vai estar, Nunca né? vai estar, Porque exatamente. isso tudo, Cacá, é porque nos ensinaram muita religião, que você tem que estar pronto, Exatamente. que você precisa se quase ser um anjo para se batizar, Exatamente. né? Porque nos ensinaram muitas coisas dentro de uma religião que a gente entende à luz da palavra que não é assim. Então as pessoas elas criam várias barreiras para se chegar a Deus. Indignidade, não estou pronto, eu sou pecador, e vai continuar, vai Exatamente. receber Jesus Cristo e continuar sendo, só que a Exatamente. sua sede de pecar vai ser cada vez menor. Exatamente. Então, as pessoas precisam entender, pensar fora da caixa, que viver com Jesus Cristo não é viver dogmas de religião, mas é viver a verdade da palavra de Deus. É isso aí. Essa Isso é que a é nossa lindo. proposta, É. sempre. Isso que é lindo. Tipo, essa questão realmente de apresentar um Deus perto que cura Sim, e não um Deus longe que nem te só vai te conhece. aceitar quando você for santo, Perfeito. perfeito. Então, a proposta é essa. Então, eu achei muito legal essa experiência hoje, que de Tremendo. verdade eu falei muito para ela, ela se sentiu tocada demais. Chamei ela amanhã pro culto lá na rua. Show de bola. Então, seja feita a vontade de Deus. Amém. Mas a gente. E essa questão realmente da gente ser. Como que fala? A palavra tá disposto a ser usado, sabe? Entender que Deus pode te usar a qualquer momento Claro. no seu serviço. Foi o que você falou. Não é uma questão somente da gente achar que eu sou uma pessoa na igreja, sou um cirurgião dentista, sou um. Não, você é um não, só. exatamente, você é um só. Você é uma Então, pessoa só. se você está no seu serviço, você tem que entender que Deus vai te usar naquele lugar. Com Se certeza. você está no a faculdade, na sua sala de aula, na escola, Eu costumo entendeu? dizer, Cacá, que no melhor de todos os sentidos, que Deus é um Deus de segundas intenções. Sim. Não de segundas intenções Lógico. pecaminosas, de forma alguma. Ele é santo. Mas se Deus te plantou numa sala de aula, numa faculdade, num escritório, num campo de futebol, numa quadra poliesportiva, aonde quer que Deus nos planta, Ele quer usar quem você é ali. É O isso aí. profissional, o atleta, o estudante. Ele vai te usar ali. Essa foi uma das palavras que Deus me deu quando eu estava retornando para Vassouras. Eu fui ungido pastor aqui em Vassouras, junto com a Fabiana. 9 meses depois, nós pastoreamos a igreja de Barra do Piraí por 1 ano e meio. Uhum. Depois fomos para Volta Redonda. Enquanto isso, a igreja aqui passou por um problema, onde nós precisamos retornar para Vassouras para ajudar. E Deus me deu a seguinte palavra: eu vou te colocar dentro da universidade para você ganhar jovens para Jesus. E esses jovens vão voltar para suas casas como missionários, com um canudo na mão, mas com Jesus no coração. Amém. Então, Deus me usou para dar aula. Olha que benção. Deus me usou para dar aula, para ganhar jovens para Jesus, e ganhei, graças a Deus. E você acredita que até salário eu tinha? Mas cara, olha que benção. Então, Deus, ele pegou da minha profissão, quando eu era cirurgião dentista, eu comecei a dar aula numa faculdade e cumpri o propósito.
Amém. Chegou um propósito, o tempo do fim daquele propósito e acabou. Glória a Deus por isso. Então, Deus, ele sempre vai nos usar aonde quer que nós estejamos plantados. Amém. Não é só dentro da igreja. Não é. Aliás, dentro da igreja, talvez seja só local para prestarmos culto a ele. Exatamente. Só o momento de adorarmos ele realmente. O Senhor quer nos usar fora das paredes da igreja, É isso aí. lá fora. Eu acho isso muito importante, que é um dos motivos do projeto também. É isso aí. Que... Deus está usando esse projeto para alcançar você aí. Amém. Receba Deus aí onde você está. Então, a intenção realmente é essa, a gente entender que o evangelho ele vai ser levado em qualquer lugar que estamos. Então, independente se estamos no trabalho, se estamos na igreja, Claro. se estamos na rua. É claro, entendeu? né, Cacá? De uma forma contextualizada. Contextualizar. Tem uma frase muito forte de John Wesley que eu gosto demais. Eu não sei se eu vou falar a frase como foi dita, mas a essência dela é assim. Pregue o evangelho o tempo todo e, se preciso, use palavras. Então, o que ele está dizendo? Porque você, do jeito que você é, do jeito que você testemunha a tua conduta de vida, você está pregando o evangelho. Ou você está envergonhando também. É isso aí. Né? Então, do jeito que eu sou, eu preciso ser em todos os lugares. Testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Sendo perfeito? Não, eu não sou perfeito. Isso aí. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e falam assim, o fulano errou. Errou. Ele errou. Eu me lembro de uma situação agora, deixa eu te contar essa. Vamos lá. Eu, professor, e eu estava ensinando os alunos a dobrar uns fios de aparelho. E tinha uma menina que era evangélica, era uma moça cristã, uma menina muito jóia. E quando ela cortou o fio entrou um tarugo desse dentro do dedo dela. Rapaz, aí ela lembrou, acho que do passado dela, e soltou um palavrãozão daquele com nome e sobrenome, sabe? É aquele bem comprido assim, para todo mundo ouvir. Aí logo uma amiga dela chegou assim, e é crente, hein? Aí eu falei assim, olha, ela é crente e tem direito de errar igual você. Isso aí. Porque a gente não é perfeito. Não somos. Muitos até se dizem perfeitos, mas nós não somos. Mas a Bíblia fala que o Senhor resiste aos soberbos, Deus resiste aos altivos, resiste um monte de coisa, mas ele não resiste um coração quebrantado na presença dele. Então nós podemos livremente quebrantar o nosso coração, nos arrependermos e pedirmos perdão ao Senhor e bola para frente. É isso aí. Eu costumo dizer que realmente, igual essa frase que você falou, ela é perfeita, eu acho, para conseguir pessoas para Deus, Claro. Realmente, porque através do nosso próprio testemunho, sim, da nossa conduta, da nossa forma de agir durante o nosso serviço, durante onde a gente passa, as pessoas vão entender, cara, eu queria ter uma vida parecida com a dele, mas não de inveja, de achar bonito, de realmente entender que é Deus que está fazendo. Sim. Então, através disso, a gente consegue muito mais do que palavras. Porque não adianta nada a gente falar, até falei sobre isso numa célula da última vez, que não adianta nada eu estar aqui fazendo esse podcast, entendeu? Fazendo isso tudo, postando na internet e tá mandando mensagem no WhatsApp com uma menina, sendo que eu sou noivo. Não adianta nada eu estar aqui fazendo podcast para falar de Deus e tá indo numa festa sem um propósito, sem nada, sem e uma dúvida, coisa... dando calote nos outros, dando mau testemunho na rua. Não adianta eu estar aqui. Então, porque as pessoas vão falar, tá maluco? Tô dando mau testemunho ainda. Claro. Porque as pessoas vão, pô, se ele tá falando de Deus, que hipócrita. Como é que pode? Exatamente. Então, a gente tem que realmente, a partir do momento que a gente vive com Deus, a gente tem um compromisso. Então, o nosso compromisso realmente nos ajuda aqui. A única coisa que eu falo pra Bia a gente não muda por pessoas, a gente muda por Deus. Porque eu sei que se eu te magoar, eu vou estar ferindo Deus primeiro para depois estar te ferindo. Claro.
Então, eu sei Exato. que se eu maltratar meu pai e minha mãe, eu vou estar Contra- maltratando Deus primeiro para depois Contrariando a estar. palavra. Então, a gente muda pela palavra. Claro. A palavra realmente é o nosso alicerce, é a nossa É o que raiz, rege a nossa é vida, o o que que rege a precisa nossa reger vida. a nossa Porque eu vida, falo, né? Os princípios. a gente mudar por pessoas, a gente muda temperadamente. A gente é que fica com aquela coisa, a gente muda só para ser o que a pessoa quer. Mas com Deus não tem essa de mudar só porque a gente quer ser o que Deus quer. Não, a gente tem que mudar de coração, porque Deus sabe o que está no nosso Claro. coração. Ele não vê só a aparência, ele vê o coração. Que é a história do menino rico, né? Acho que é menino rico, não esqueci o nome. Qual o nome? De Lázaro, né? De Lázaro. Isso, entendeu? Deus sabia o coração dele. Então Deus pergunta: vende tudo e me segue. Sim. E ele, quando você fala de vender tudo com uma pessoa que o coração dele não tá no mestre, não tá no mestre, que o coração dele tá realmente no dinheiro, que ele só quer viver o que o mestre proporciona, mas o Sim. coração dele tá no dinheiro. Então, realmente Deus sabe do coração, ele não sabe ele tá no coração, ele não vê só a capa igual a gente vê. Essa nossa só a aparência e o que a gente diz ser. Deus sabe tudo que a gente é capaz de É a fazer. parábola do rico insensato. Isso, esse mesmo. Lucas 12, 13 a 21. Isso aí. Então, eu acho isso muito importante. A gente entender que Deus está com a gente o tempo todo. Ele sabe a nossa vontade, o nosso coração. E é através disso que a gente muda. Então, eu acho isso muito, muito interessante. Tá, vamos lá. Vamos dar mais uma. Que mais? Esquenta isso aí, vai. Vamos lá. Questão de. Vamos falar um pouco sobre adoração. Sim, legal. Adoração é um assunto muito, muito importante, eu acho, hoje. E é o único que merece ser adorado, o único que Claro, realmente deve ser adorado. sempre. Então, o que você acha sobre adoração? Formas de adoração? O que você fala sobre adoração? Adoração é um meio de você, que graças a Deus o Senhor trouxe a nós, de podermos dizer quem Deus é, proclamarmos as virtudes dele em forma de canção. Então, não apenas um louvor, mas adorar o Senhor em espírito e em verdade, como João capítulo 4 fala, que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se for de outra forma, não é adoração. Né? No espírito em Deus e na verdade da palavra, com um coração verdadeiro para ele. E esse é um contexto que a gente também poderia ficar a noite inteira aqui conversando, porque ele é muito amplo. Adoração é aquilo que prepara também o nosso coração para receber a semeadura da palavra, a semente da palavra. Então, tem gente que fala assim, não, eu chego na igreja depois do louvor porque eu não gosto muito. Eu respeito, mas eu não consigo entender, porque muitas vezes, através da adoração, pessoas já são curadas, já são libertas. Eu creio plenamente nisso. E além de ser um grande preparativo para a palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então eu preciso ouvir dessa palavra de Deus. Mas melhor do que ouvir a palavra de Deus dura e seca, eu já ouvi essa palavra com o coração preparado. Como uma enxada que bateu na terra para afofar a terra para receber ali a semente. Então, hoje em dia, esse tema é até um pouco polêmico, porque nós vemos aí um crescimento muito dessa, eu não quero falar indústria, né, mas desse meio de adoração no nosso meio, que o pessoal chama de gospel, né? Eu acho isso tudo muito bom. Eu entendo que a adoração, existem vários tipos, vários meios, várias, como é que se fala? Diferenciações, né? Para cada tipo de pessoa. Eu vim para Jesus através do rock and roll. Existem outras pessoas que vão através de outros tipos de canções. Por exemplo, você vai assumir uma comunidade onde o pessoal escuta ali o
o pagode, por exemplo. É Uhum. lá, então é um pagode cristão que nós vamos levar até lá. Beleza. Então, esse contexto de adoração é um contexto muito amplo e é uma questão também de estilo. Eu entendo, Cacá, que eu adoro a Deus não apenas com canções, mas com quem eu sou em minha plenitude, Uhum. do jeito que eu sou. E no estilo que eu sou, que eu gosto, eu adoro a Deus. Então eu posso adorar a Deus com rock and roll, como Sim, alguns falam assim, não, mas não tem como adorar a Deus com rock and roll. Você não, eu tenho. exatamente. Né? Cada um tem o seu estilo. Eu entendo bem assim. É claro, Fabiano, você troca um rock and roll por aquela adoração espontânea que a gente vive na igreja? Não, existem momentos que são singulares, Lógico. mas a adoração profunda, aquela adoração hoje mesmo, eu coloquei 3, 4 canções que eu tenho ouvido na minha casa e fluir em Deus ali, um Amém. momento maravilhoso na minha devocional. Então, a adoração, mais do que uma canção, mais do que um louvor, é, é fazer com que a sua vida seja uma adoração plena para Deus. Amém. Eu entendo dessa forma. Amém. Essa questão de adoração é muito legal, igual você falando, né? É, a adoração, eu acho que o poder da adoração a Deus é tão forte, que eu acho que leva a acontecer essas coisas igual foi o avivamento que está acontecendo em Estados Unidos. Sim, Porque realmente foi o que você falou. Adorar realmente em verdade. Então, quando Deus realmente entende que nós estamos adorando em verdade, adorando somente a Ele, eu acho isso muito importante porque isso muda o ambiente. claro. Isso muda o Existe ambiente. toda uma Isso, atmosfera que, exatamente. se você já viu quando a gente escuta uma canção que ela é gravada ao vivo e você fala assim, poxa, eu não tô gostando muito, tá meio chato, Uhum, talvez. Por quê? Porque a gente não tá naquele ambiente, naquela exatamente. ambiência, naquela atmosfera espiritual Exatamente. aonde ele foi gravado. Eu acho, igual essas coisas, eu acho que coisas, tem coisas na Bíblia que foram profetizadas que iriam acontecer e que ainda vão acontecer. Mas tem coisas que não foram profetizadas que realmente são avivamentos. Avivamentos igual Rua Azusa, avivamento igual tá tendo agora lá nos Estados Unidos. Asbury É, University. então, eu tenho a certeza que é através de uma adoração, de entrega realmente Sim. de coração, mudando o ambiente. E é o que eu falo, através disso, Deus se satisfaz e Deus vem com uma Claro, ele presença, recebe, ele né? recebe Porque essa ele adoração. vê o que está no nosso coração. Exatamente. Adoração, para mim, também, ela é uma forma de entrega. Senhor, olha, eu te entrego tudo que eu tenho. Aquela adoração mesmo que você não quer nem saber quem está do teu lado, atrás, na É frente, isso se aí. estão te vendo, se não estão. Não importa, é aquele momento você e Deus. E É Deus. uma entrega sincera para Deus, extremamente importante para a vida do cristão. Então eu acho que o momento de adoração não é nós, igual você falou, não é nem somente no louvor, mas sim você se entregar em qualquer momento que você tiver e saber que a presença de Deus vai estar. Porque ele é onipresente, mas Sim. ele escolhe lugares para se fazer a presença dele mesmo. Então é nesses lugares que a gente tem que entender que é um momento que a gente tem que se entregar de coração, Deus se revela, que ele se Cacá, revela. aonde ele é buscado, onde ele é onde pessoas estão clamando por ele. Então ele não se revela a qualquer momento, Exatamente. mas ele se revela sim dentro também de ambientes aonde ele está sendo buscado, clamado em espírito e verdade. Isso é É isso. fato, com certeza. Então, eu acho muito importante a gente entender e a gente cada vez mais entender o que é uma adoração ao Senhor. Que todo culto a gente tem que entender que, igual eu procuro todo culto
que Deus tem algo novo para mim naquele culto. Sim. Então eu vou de uma forma pro culto que eu falo, Senhor, eu te entrego os pecados que eu sei, que eu fiz essa semana, me perdoa, mas eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te entregar tudo que eu sou, para realmente, igual num domingo, para a semana, o Senhor me libertar dos meus pecados, Sim. ser uma pessoa melhor a cada dia. Então eu acho que eu me vejo muito na adoração, na parte de me entregar totalmente no momento de adoração, que é o que eu faço dentro de casa, que é o que eu faço na igreja, que eu começo uma oração primeiro, eu adoro o Senhor É isso antes de aí. orar. Porque existe também uma diferença, Cacá, que você não precisa ser músico para adorar. Exatamente. Né? Boa. Eu não sou músico. Boa. Eu não sei se você é músico. Você Não. toca alguma coisa? Não toco. Então, nem pandeiro, nem nada, né? É, só um pandeiro se bobear. Então, você precisa ser músico para adorar. É claro que o músico talvez tenha uma facilidade maior. Sim. Amém? Mas você pode não saber tocar só campainha e adorar a Deus e ter uma vida sincera, clara, transparente de adoração a Deus. Isso é fato, com certeza. Isso é muito legal, porque eu acho que Deus ele fica satisfeito com a adoração é que ele deu o poder da escolha pra gente, de Sim. adorá-lo ou não. Sim, Então, quando ele realmente encontra pessoas que estão entregando totalmente seu que coração, elas querem. porque elas querem, cara, Exato. é diferente. Exato. E você imagina como é que diferente, Deus recebe. Entendeu? Porque se fosse no Exatamente. automático, numa coisa obrigatória, ele está fazendo porque ele é obrigado. Não, Exatamente. a gente tem um livre-arbítrio. Exatamente. E a gente está ali adorando a Deus porque me importa adorar meu Deus. É Não é isso porque aí. ele vai me dar alguma coisa em troca. Nada. Não é porque eu tenho que estar ali ou porque eu tenho que estar na igreja. Não é isso. É porque Não é. simplesmente eu amo e eu quero adorar o nome dele. Simplesmente. Ir na igreja para cultuar a Deus. Isso aí. Eu acho isso muito legal. Por isso que eu acho que a adoração ela é muito importante. Sim. Porque Extremamente é uma importante. escolha, entendeu? É uma escolha, adorá-lo. Porque, igual a gente falou, ir na igreja é uma escolha, mas nem sempre porque você está indo na igreja, você está indo adorar, Claro. entendeu? Porque você pode ir Então, no automático, ir na exatamente, religiosidade. pode virar um automático. Exato. Então, quando a gente vai pro lugar e a gente adora ele, cara, O céu se abre. é O diferente. céu se abre. É diferente. Então, por isso que eu acho legal é um assunto muito legal da gente conversar, porque muitas pessoas ainda não têm essa percepção da importância que é uma adoração. Porque ir no culto qualquer um vai, Claro. entendeu? Ir no culto qualquer um vai. Mas a importância de ter uma adoração realmente de coração a Deus é diferente. É diferente. Isso até ajuda numa adoração, no meio de uma palavra. É igual você falou, tá com o coração aberto Sim. para receber aquela palavra que Deus tem para dar. Exato. Mas uma coisa também que nos ensinaram, que você tem que ir no culto para eu receber. É, Você tem que ir no culto para dar. exatamente. Para dar o melhor que você tem para Deus. E o primeiro passo disso é a adoração. É isso aí. É claro, você vai receber uma palavra, você pode receber um toque. Deus pode fazer o Com que ele certeza, quiser, ele é o que ele Deus. Mas eu tô indo lá não é para receber, eu tô indo lá para dar. A Bíblia fala, melhor é dar do que receber. É isso Então eu aí. tô indo na igreja, para mim é importante. Tem alguns que falam assim: "Ah, não, mas eu faço isso em casa". Tudo bem, eu respeito. Mas a Bíblia fala sobre a importância do culto doméstico, do culto dos santos do Senhor, da reunião que eu quero falar, da reunião dos santos, da comunhão, da koinonia, de nos juntarmos e como um corpo vivo adorarmos a Deus. Isso é extremamente importante. Então, é um assunto a ser levantado porque é um assunto importante. Porque muitas das vezes foi o que você falou. A gente, igual quem sou eu para criticar alguma coisa? Mas, igual você falou, respeita. Mas também não consigo entender uma pessoa que vai para o culto e não quer adorar o Senhor antes. Então, realmente é uma escolha onde Deus lhe dá essa liberdade para ele receber. Então,
Porque é uma coisa que eu falei outro dia, que Deus, no Natal, Deus me deu essa palavra que eu conversando com uma pessoa, que a gente tem que entender que Deus, ele não precisa da gente. Não. Ele não precisa da Ele gente. vai continuar sendo Deus. Exatamente. Deus não precisa da gente. Mas por que que o mundo hoje é do maligno? Porque o diabo ele faz de tudo para chamar sua atenção. Sim. Ele faz de tudo para chamar atenção porque ele precisa de você. Ele precisa de você. Deus não precisa da gente. Então, quando a gente vê as coisas do mundo e a gente acha, pô, aquilo é legal, porque, infelizmente, o diabo ele faz e usa também pessoas para chamar a atenção e te levar para o lugar errado. Exatamente. Ele consegue, de alguma forma, a sedução da alma da pessoa. É isso aí. Deus não precisa de nós. É meio forte isso, forte. mas é uma verdade. Mas ele quer Ele a cada quer. um de nós. Exatamente. A Bíblia fala que importa que todos se salvem. Existe uma máxima ali que diz que eu sem Deus, né, que é Deus sem mim, continua sendo Deus. É isso Eu aí. sem Deus eu não sou nada. Então é uma verdade. O inimigo ele quer nos seduzir para quê? Nos tirar da comunhão com esse Deus. É isso aí. Nos levar para um outro caminho que não seja o caminho da palavra que vai se encontrar com Deus. Então ele vai querer nos seduzir em coisas da nossa alma que tende para o pecado, Sim. para nos tirar dessa rota. É isso aí. Com certeza. Ele quer sim nos tirar dessa rota, mas Deus quer que a gente fique na rota que vai nos levar aonde? A Amém. vida eterna e não num lago de É fogo isso e aí. enxofre. Exatamente. E é isso que é muito importante a gente entender isso, né? Que então, aonde entra a parte da adoração, que a gente realmente tem que dar essa adoração a Deus, a gente realmente tem que servir em adoração Claro. e servir em coração, em tudo que a gente faz, não somente dentro da igreja, mas em ministérios e tudo. Mas, Livre, e como a que gente isso falou, se torne livre. um estilo de vida, Exatamente, um estilo de vida cristã. exatamente. Não porque você está dentro de uma igreja, numa célula ou no local dito religioso, Isso. mas que seja É isso aí. fluido na tua vida. É isso aí. É muito legal, cara. Eu amo falar de adoração porque tá no meu sangue. É bom demais, é bom demais. Eu amo falar disso porque realmente eu amo adorar o Senhor. Foi onde eu me encontrei, foi onde eu fui levado para Deus também. Porque é um chamado seu também, né? Tem É isso. um chamado, né? claro. Isso arde no teu coração. Arde no meu coração. Então, se Adorar o arde no Senhor. teu coração, querido, Deus tem alguma coisa Amém. contigo ali. Com Amém. certeza. Amém. Com certeza. Então vamos lá. Mais umas perguntas. Uma pergunta básica agora, que eu acho muito importante a gente falar aqui, que é construção de família no Senhor. Sim. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Uma Claro. construção de uma família. Um pouco é meu exemplo, que não tive essa construção e que realmente passei por alguns desertos para conhecer a palavra. Sim. Então, eu acho que como você já veio de uma família assim, cria sua família assim, tem seu filho nos Estados Unidos, se tornando um pastor agora, Sim. graças a Deus, um pastor muito usado por Deus, tem a filha também. Então, vamos dizer, os prós e contra, como lidar com o mundo de hoje na construção de uma família na palavra, como fazer, entendeu? Claro, com certeza. Eu já estou remoendo aqui dentro de mim o que falar. Família é projeto de Deus. Família é que está no centro do coração do Pai. Família é aquilo que o Senhor criou como primeira instituição lá em Gênesis capítulo 2 e traz para nós até hoje.
Muitos querem desconstruir o princípio de família, mas eu quero dizer que ela continua firme. Amém. Ela continua firme. Sabe por quê? Porque a minha é firme. Amém. Eu não negocio em construir a minha família de uma forma diferente que não seja a luz da palavra. Primeiro, que eu amo a Deus. Segundo, que eu acho que é o melhor ideal, é o que traz um referencial para as crianças de estabilidade, ver ali o pai, a mãe, os filhos, enfim, o ideal de família cristã para nós é esse. Existem muitos desafios, claro. Primeiro, porque a gente é humano, a gente erra. Sim. Outro dia eu vim descendo aqui, passei aqui em frente, e eu me lembro que uma vez descendo, eu e José Renato, meu filho mais velho, e eu acabei brigando com ele aqui por um contexto tão bobo, que ele vinha falando muito, enfim. E eu comecei a falar assim, cara, será que eu fui um bom pai? Será que eu tenho sido, porque eu ainda sou, né, graças a Deus, um bom pai? E é claro que eu sei que eu fiz o melhor, criando os meus filhos no caminho que ele deve andar. Não apenas dizendo, ó, meu filho, vai lá naquele caminho lá, tá? Aquele caminho lá é bom. Esse que eu tô aqui não é muito bom não, mas vai lá que vai dar certo. Não, meu filho, minha filha, vem, pode me seguir, porque esse caminho aqui eu conheço e vai dar certo. No final vai dar certo. Por quê? Porque a palavra diz que vai. Então, se você edifica a tua família, eu pregava isso há alguns domingos atrás. Você quer mudar o mundo, você quer ter a atenção do mundo, volte-se para dentro da sua própria casa e ame a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, porque essa é a primícia, é a essência. Hoje nós estamos envolvidos com tantas coisas, profissão, ministério, ter, ser, alcançar, sim, ir, e muitas vezes a gente deixa a família de lado. Então, algumas coisas não valem a pena. É um desafio? Sim. Por quê? A gente vê, porque a gente tem um molde que a gente crê que é a luz da palavra. Só que os nossos filhos, nós mesmos, eles frequentam ambientes que muitas vezes não comungam com isso. Sim. E ali muitas vezes dá um choque de realidade. Quantas vezes os nossos filhos voltam para dentro da nossa casa e nos fazem perguntas que eles não entendem o porquê que alguma coisa no coração dele é diferente. É o porquê isso, ou pode isso, pode aquilo. E qual é a nossa resposta para eles? Sempre trazendo a clareza da palavra, para que eles possam pensar qual é o melhor caminho. E não simplesmente não pode. Impor, mas não pode. Mas não pode por quê? O porquê a gente tem que explicar. A gente tem que colocar valores. A gente tem que fazer algumas comparações com aquilo que nós vivemos. A Bíblia fala que existem caminhos que parecem ser bons, mas no final é trevas. Então a gente cita a palavra, a gente conversa, graças a Deus. Eu e Fabiana, a gente sempre teve uma transparência muito grande com os nossos filhos, é claro, respeitando sempre a maturidade deles. Sim. Né? Hoje o José tem 20, Larissa tem 15, mas já tiveram 5 e 10. Sim. Então a gente saber conversar e sempre falando a verdade. É claro, contextualizando, porque algumas coisas não precisam ser ditas que eles não vão entender. Né? Aquela famosa pergunta, como é que eu fui parar dentro da barriga da mamãe? Sim. Né? Então, né, você tem que saber contextualizar e ensinar a verdade de Deus. Então, é um grande desafio? É um grande desafio, mas é um desafio maravilhoso, sabe por quê? Porque nós podemos e temos que construir as nossas famílias para impactar o mundo. Sim. E não sermos acuados no cantinho como se estivesse com medo. É isso aí. Do que está acontecendo. Não, eu tenho um padrão, eu respeito a todos, eu entendo que algumas pessoas não querem o padrão que eu sigo, mas, por favor, me deixe seguir o meu. E o meu padrão é o padrão da palavra de Deus.
Sim. Então, se eu quero impactar o mundo, e eu entendo que a palavra de Deus é o meu manual, é o meu padrão, eu vou edificar a minha família segundo os padrões da palavra de Deus, para que esse mundo possa ver e olhar, olha, é bom aquilo ali que o Fabiano Amém. fez. Amém. Olha, a Fabiana ensinou direitinho. O que é que eles estão fazendo? Então, o importante é um grande desafio, sem dúvida. Casamento é um desafio, mas é uma delícia. Você ainda vai Vou. dentro em breve, né? Tá chegando, né? Tá chegando. Dentro em breve vai acontecer. Mas é o ideal de Deus, é o ideal de Deus para o homem. É maravilhoso. Então é muito bom edificar uma família debaixo da luz da palavra. É muito importante a gente estar falando sobre isso, porque o que acontece? O mundo de hoje, ele distorce muito isso. Sim. Ele distorce muito essa questão de a família de Deus, vamos dizer assim, né? Que é a família perfeita. Sim, não existe a família perfeita. Não tem. Não tem. Não tem. Mas é possível viver feliz na palavra e Totalmente. ter, entendeu? Então, Totalmente. é bom a gente dar esses exemplos, porque pessoas que você já teve isso na sua família, antes de ser um pai ou de ser um casado. Então, pessoas às vezes que não tiveram isso, Não tiver esse referencial, né? esse referencial, Sim. não acha possível. Mas é essa- totalmente possível. Entendeu? Claro, Então, com certeza. Hoje eu tenho a consciência que é possível. Entendeu? Hoje eu tenho a consciência, porque eu já fui muito imaturo, já tive vários problemas com meu pai, Sim. já tive vários problemas com minha mãe, e quando Deus entrou na minha vida, isso fluiu. Eu entendi que eu tenho que respeitar meu pai, Com certeza. independente se ele é bom, ruim, mal, legal, super Honrar maneiro. pai e mãe. Não Honrar fala pai, se exatamente, ele for legal. Não tem isso. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Então, se tá dando errado, quem tem que mudar sou eu. Entendeu? Honrar minha mãe, honrar meu pai. Então, isso tudo através da palavra Claro. é possível. Então, a gente hoje é legal a gente falar sobre isso, porque as pessoas às vezes que não têm esse conhecimento da palavra, que não conhecem realmente o que Jesus e Deus é capaz de fazer através da palavra, através do conhecimento da palavra, que a gente deve respeitar, as pessoas não acham isso possível. Porque o que é exposto às pessoas hoje é uma coisa totalmente diferente do que é a palavra, não deu certo, termina, arruma outra. Exatamente. Entendeu? São padrões. Às vezes as pessoas, o Cacá, elas, infelizmente, elas viveram muitos contextos ruins. Então ela não consegue acreditar que uma família feliz é possível, Exatamente. seja possível. Então, por quê? Porque ela precisa vivenciar, viver uma outra perspectiva, dizendo que, poxa, é possível. Ela precisa viver uma restituição dentro desse contexto. Por quê? Porque eu creio que Deus tem um ideal de família para todos nós. É isso aí. Para todos nós. Então você não viveu dentro de casa como filho, mas vai viver como marido, como esposa, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aprenda, né? É isso aí. Vamos aprender. Aprenda. Opa, meu pai errou comigo. O meu pai, Renato, é um excelente pai. Eu consigo ver falhas que ele errou como pai? Claro, só não vou levar para o meu filho. Óbvio. Algumas coisas até mesmo a gente já tem a tendência, porque eu fui criado daquela forma. Só que Deus pode mudar o meu coração e mudar a minha forma de ver isso e passar de uma forma diferente para o meu filho. É isso aí. Essa maturidade que a gente tem que ter. Agora, as pessoas realmente tiveram uma família que muitas vezes a gente chama de uma família disfuncional, não foi, né? São vários contextos. E acha aquilo ali que é o padrão de infelicidade pro resto da sua vida. Não. Deus tem um padrão de uma família maravilhosa para cada um de nós. Aleluia. Isso é possível. Creia que é possível. Isso é muito legal a gente comentar, né? Porque
o meio, foi o que a gente falou, o meio que a gente vive realmente não mostra isso. Então, quando a gente tem exemplos que a gente possa mostrar, que é o caso da sua família, em Sim. nome de Jesus, é uma família abençoada por Deus, que segue os caminhos de Deus, a gente não pode deixar isso de fora. A gente não pode deixar de Claro. mostrar isso. E mostrar também, Cacá, pessoas que tiveram famílias que não foram tão boas e hoje são casais maravilhosos. É isso aí. São pais, mães, É isso aí. filhos, né? Transformação, pessoas que eram um filho ruim, que só dava trabalho, e hoje ele é o orgulho do pai e da mãe. Por quê? Porque quando existe uma transformação de É dentro, isso aí. meu amado, o mundo por fora se transforma. Exatamente. Então, padrão de família lá no passado não foi legal, mas a partir de hoje pode ser. É isso aí. Porque se Jesus entrar na tua vida e transformar o teu viver, meu amado, você vai viver boas novas com o Senhor. Amém. E é muito legal isso, a gente falar isso. Porque é igual eu falei, né? E é através da minha mudança com Deus, o meu relacionamento com meu pai, o meu relacionamento com minha mãe, ele Que maravilha. ele muda. Sim, Você entende que em certos momentos você está errado, que é onde você tem que mudar para aquele relacionamento ficar melhor, claro. entendeu? Hoje, eu assumo que eu ainda tenho que melhorar muito ainda o meu relacionamento com a minha mãe, que é um Sim, pouco distante, sim. mas não tá longe de melhorar, não tá longe, é uma E não coisa adianta que eu tenho forçar, buscado, não adianta forçar, né? não Você tem adianta que forçar. ter ali aquela dedicação de Exatamente. sempre procurar ter relação com ela. E Exatamente. isso vai ser transformado, eu Vai tenho ser certeza. transformado, e eu tenho certeza, assim como com meu pai foi, Claro. entendeu? Então, a gente tem que ter fé, realmente orar por esses momentos. Pessoas que têm famílias que realmente tiveram passados ruins, igual que não foram passados, criado exemplos de família dentro de casa, Sim. não é porque você teve esse exemplo que a sua família vai ser desse jeito. Tem um Senhor no meio, que é Jesus, Claro. e ele já levou tudo que aconteceu de errado na tua família na cruz. Então, a partir disso, há uma melhora, há uma quebra ali, entendeu? Então, a gente tem que entender que é possível viver uma Totalmente família, possível. é possível viver uma família com Deus, é possível ter uma família feliz. É possível e Deus quer. E Deus quer, exatamente, boa. É Exatamente. possível e Deus quer. E Deus quer. É coisa que Eu ele mais creio. quer, é ver Com uma certeza, família unida. uma família feliz. Porque o que o mundo mais quer hoje é Uma derrubar. família destruída. Exatamente. Exatamente. Então, hoje a gente tem que entender que é tudo contra o mundo, com a maioria que as coisas que é contra o mundo, é as coisas que Deus quer na nossa vida. Cacá, a semana passada ou retrasada eu fiz um casamento. E de dois jovens lindos lá da igreja. E não apenas no deles, mas assim, eu me emociono quando dois jovens chegam no altar da igreja e eu falo, cara, vocês tinham tantas opções que não era estar aqui. Mas vocês escolheram estar aqui. Amém. Então, isso vai ser contigo também. Amém. Em nome de Jesus. E porque entenderam que tem um caminho, um Amém. caminho diferente, um caminho que eu acho melhor, que é o caminho da palavra de Deus. E é igual a gente fala, né? A gente fala muito sobre isso. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Propósitos. Então, eu acho que a família, ela tem um propósito. Claro, A família, não só o seu, a família, ela tem um propósito. exato. Então, quando a gente entende que o caminho a 2 ou a 3 quando chega um filho, ou a 4 quando chega mais um, tem um propósito. Tem um propósito, com O certeza. exemplo que você deu no culto agora de domingo foi tremendo. A questão da mulher, daquele vídeo meio fora do contexto, mas que a mulher chega no céu e fala que o Senhor fala, eu só consegui os meus 2 filhos, mas eu ensinei a palavra, eu ensinei tudo que eu podia sobre o Senhor. Mas aí Deus fala para ela, a tua missão era essa. A tua missão era só conquistar seus 2 filhos.
mas os seus filhos conquistaram milhares de pessoas. Exatamente. Então Cada a um gente, cumpre o seu. exatamente, a gente tem que entender que a família tem um propósito. Claro. Se o nosso propósito é conquistar só nossos filhos, vão ser, mas nossos filhos também vão ter um propósito. Os filhos dos nossos filhos vão ter um propósito. Então, a gente tem que entender que a família com Deus, ela tem um propósito. Exatamente. Isso é Ah, lindo. é Viver lindo, isso, é lindo. Cacá, é uma delícia. É lindo. Porque eu digo para você que eu vivo isso. Amém. Junto com a Fabiana, José Renato e Larissa. Existe uma palavra tão forte no meu coração, que Deus deu para mim e para Fabiana, que fala que o nosso ministério é apenas um ministério para abertura do ministério dos nossos É filhos. isso aí. Olha o propósito familiar. Um propósito ministerial. Sei, os dois vão ser pastores, vão pastorear uma igreja ou não, não sei. Está na mão do Senhor e vai Sei. vindo gradualmente. Sei. Deus vai acrescentando. Mas olha que benção. Então, ter uma família, minha família é do altar. Amém. Todos nós estamos no altar. Olha que bênçãos. Para mim, não tem preço. Não tem. Não tem preço, não tem preço. Eu agradeço tanto a Deus. Ah, porque você conseguiu. Amém, eu fiz a minha parte, mas o Senhor também tocou o coração dos meus filhos. Amém. Então, você está falando aí sobre a família com propósito, é o ideal de Deus. Não é um maior do que o outro, é uma Isso família aí. unida cumprindo aquilo É isso aí. que foi chamado. Glória Eu a acho Deus, isso eu muito creio legal. também. Esse ano quando começou esse ano, foi até aquele testemunho que eu te dei sobre o dia 1º, né? Que dia 1º eu não estava na escala do louvor. Ah, lembrei. Sim, Eu não lembro. estava na escala do louvor. E eu orei muito ao Senhor, porque eu não tinha feito a escala ainda. E eu falei, Senhor, eu quero muito estar no primeiro dia do ano na escala do louvor. Porque eu quero estar te adorando no primeiro dia do ano. E, cara, eu falei, tá nas suas mãos. E quando saiu a escala, eu não tava, né? Sim. Na escala. Aí eu falei, poxa, bateu aquele. Aí, de repente, o líder do louvor, ele chegou do dia, me mandou mensagem. Ah, Kaká, pô, a hora que ele me mandou mensagem, eu já falei, né? Eu falei, cara, ele vai precisar de mais uma voz, cara. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele vai me chamar pra estar adorando. Aí, quando ele me mandou, eu falei, fala aí, beleza e tal. Aí ele, beleza, cara, eu não vou poder estar no louvor dia 1º, cara. Tem como se me substituir? Eu falei, quê? Toma que é tua. Você é o líder, cara. Vou ter que ser, tipo assim, eu pensando, né? Pô, você é o líder, vou ter que ser líder dia 1º. E tipo, eu nunca tinha sido líder do louvor. Dia 1º, Legal. eu falei, cara, mano, eu posso. Eu falei, com toda certeza eu posso. Aí, graças à líder do ministério também do louvor, ela deixou isso acontecer, deixou o seu líder no dia. E eu orei muito ao Senhor pelas músicas, pelas coisas. Legal. E foi um momento muito intenso. Só que tem um detalhe. A Bia tinha entrado pros servos em dezembro. Finalzinho de dezembro ela entrou pros servos. E, cara, foi um momento intenso porque ela também estava de escala no dia 1º. Não foi uma coisa assim, tipo, Saquei. arrumada. Sei. Entendeu? Eu falei, mano, cara, eu vou casar esse ano. Tá eu e a minha futura mulher adorando, servindo ao Senhor Maravilhoso, no né? primeiro dia do ano, cara. Maravilhoso. Eu falei, mano, é muito propósito de Deus. É muito propósito. Então são essas coisas que enchem nosso coração, que enchem a vontade de servir a Ele. É maravilhoso. Então, cara, eu falo, eu só querendo estar de back pra estar adorando ao Senhor. Deus colocou na Deus frente. me colocou de líder, de frente. Isso aí. Então, Legal. são experiências que a gente tem que, cara, isso não tira. E que Deus mostra que é possível, sabe? Claro. Ter uma família, que uma família tem propósito, sabe? É igual para amanhã. Sexta-feira a gente vai ter o culto na praça. A gente sentou, cara, pela primeira vez, estudamos a palavra junto aqui, Ó, maravilhoso. para Isso aí pregar é sexta-feira, tremendo. Sim. sabe? Então, Isso é a gente vê, cara, Glória a Deus. nossa, a gente vê a evolução que Deus é capaz, que ela entrou numa parte que eu não tinha nem pensado.
E a gente começou a discutir, discutir bem, tá, né? Obrigado. Claro, não conversar A sobre a palavra, conversar claro. sobre a palavra. E, cara, a gente chegou em pontos que a gente não estava enxergando. Sim. A gente chegou em entrelinhas que a gente não via dentro do que estava escrito. A gente começou a ter entendimento de uma coisa que Deus quer falar junto. Uhum. Então isso é lindo. Maravilhoso. Sabe? Isso é Com lindo. certeza. A gente vê que, tipo assim, através de duas pessoas, Deus pode conseguir várias para elas. Claro. Entendeu? Imagina com uma família, igual o seu caso, que você está abrindo um ministério, abrindo abrindo uma porta, para que aquela porta se transforme em um portal, vamos dizer assim. Sim, claro. Entendeu? Então a gente. É lindo. possível. É possível. É possível. Então você É que está possível. ouvindo a gente aí, é possível você vai ter uma família Amém. transformada pelo poder do Senhor. Amém. Receba aí. Receba! Receba! Amém. Então é isso, bispo. Tem alguma coisa para falar? Nada, cara. Para falar, você quer me dar oportunidade? Não, eu abro o iPad aqui, tem um monte de coisa para falar. Vou te dar uma oportunidade hoje. Não, eu quero dizer que foi maravilhoso a gente conversar, que possa ser primeiro de muitos. Aí eu me convidando já. Não, lógico, primeiro de muitos. Com toda certeza. Né, para a gente poder discutir aí algumas coisas concernentes à palavra de Deus, à vida de Deus, a vida com o Senhor, servir ao Senhor de uma forma livre. Sempre falo isso, né? Sim, mas sempre vou falar. Uma forma livre, contextualizada, dentro dos princípios da palavra. Viver com Jesus Cristo é a melhor coisa que tem. Formar uma família, crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E fazer aquilo que o Senhor tem para você. Eu costumo dizer, já falei, e vou repetir quantas vezes forem necessárias. O homem mais feliz da terra é o homem que está no centro da vontade de Deus. Amém. Fazer a vontade de Deus é a realização para todos nós. Amém. Cara, foi muito tremendo. Um pouco de nervosismo ainda sobre o primeiro, né? O primeirão. Primeirão. Mas, cara, foi tremendo. A conversa foi ótima. Ótimo, para mim também. Foi muito bom esclarecer alguns assuntos, mostrar algumas coisas para as pessoas que vão estar assistindo, que realmente o princípio de tudo é Deus. Exato. Para a gente ter um relacionamento saudável, primeiro a gente tem que amar a Deus. Para a gente ter uma vida saudável, a gente tem que primeiramente amar a Deus. E para fazer qualquer coisa, primeiramente a gente tem que amar a Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Exatamente. E as demais coisas não serão acrescentadas. Exatamente. Então, foi um prazer. Para mim também, Cacá. Eu te agradeço essa honra de ser o primeiro, de estar aqui conversando, batendo papo. Isso é tremendo. Para mim foi muito bom também. Amém. Te agradeço muito. Foi muito importante esse primeiro passo e que cada vez venham mais convidados. Em nome de Jesus. Vamos vir bastante. Fica aí o convite pro apóstolo Joel, vou marcar ele. Marca ele aí. E que venham muitos nomes também, que a gente possa estar acrescentando na vida das pessoas através desse podcast. Amém. Que pessoas possam ser realmente tocadas e possa buscar a Deus através disso. Entender, às vezes a gente vem com uma explicação, às vezes que a gente não tem. Que, igual vou expor um pouco aqui a minha mãe, rapidinho. Desculpa aí, tá, mãe? Mas essa semana eu tava conversando com minha mãe falou para mim que nunca leu a Bíblia. Sim. Então, às vezes as pessoas não têm entendimento de ler a Bíblia. Às vezes as pessoas não têm entendimento da palavra. E às vezes, nem só questão, mas às vezes não teve uma oportunidade. Uhum. Então, através do que a gente fala ou testemunha, as pessoas vão conhecer. Elas podem se sentir estimuladas a isso. Então, a intenção do podcast é essa. Entendeu? Que as pessoas realmente, através de histórias, de momentos que a gente contou sobre o que é a palavra, o que é viver com Deus, que é possível ter uma família feliz, que as pessoas realmente possam entender isso. E, através disso, buscar o interesse em Deus. Entendeu? Amém. Buscar o interesse na palavra. Então é isso, galera. Maravilha. Tamo junto. Bom Muito demais. obrigado. Deus abençoe você. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Deus abençoe.